amada Helena Tanuri. Em tuas mãos. Em tuas mãos, Senhor, eu me entrego agora. Fala comigo nessa hora em que meu coração deseja ouvir a tua voz. Sim, Deus, essa é a nossa oração cantada, Pai. Queremos ouvir a Tua voz nessa noite. Ansiamos ouvir pelo Senhor, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Fala conosco, Pai. Nosso coração está aberto e receptivo para receber a incorruptível palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, querida. Que bom, em plena quinta-feira, essa igreja cheia assim. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Gente, quando eu fiquei sabendo dessa visão, desse projeto do Remoel Master, do Remoel que acontece todas as semanas, né? Nas igrejas filhas também. E é tão importante esse tempo, nós mulheres nos organizarmos para cumprir a nossa vocação de intercessoras. O tempo que nós estamos vivendo é muito difícil e a tendência é que ele venha com complicações, porque o diabo está sabendo que os dias dele estão contados. Então as coisas vão piorando. Mas nesse tempo que vai se tornando mais escuro, você já percebeu a diferença que faz quando você acende um palito de fósforo no meio de uma densa escuridão? Uma pequena chama faz uma enorme diferença. Não é assim? Então, os dias escuros, eles estão acontecendo também com a permissão de Deus, porque não tem momento mais apropriado para que a luz de Cristo brilhe no meio da igreja, para que a noiva se levante e para que aconteça uma grande colheita antes da vinda do Senhor. Amém? Não apenas números, nós não estamos satisfeitos com números. Nós não estamos satisfeitos com uma casa cheia de gente doente. Mas uma noiva adornada, santificada, separada, cheia de autoridade e poder que flui do alto. Uma noiva que manifesta os sinais do noivo. Uma noiva que é cheia do Espírito Santo. Números não me impressionam. Não me impressionam. Jesus levantou 12. Ele não levantou uma multidão, ele levantou 12.
Mas esses 12 homens mudaram a história do mundo. E esse legado está sobre nós. Então, é tempo de nós voltarmos à essência do Evangelho e vivermos a verdadeira vida cristã e não apenas uma religião aparente. E eu acredito, as pessoas às vezes elas lotam o culto que está a celebridade gospel, elas lotam os estádios para um concerto cristão, elas lotam os shows evangélicos, mas quando fala, vamos reunir para orar, aí vem uma meia dúzia. Esse tempo acabou, amém? Aleluia! Porque uma igreja que não ora é uma igreja que não conhece a Deus. Então não adianta lotar show gospel. Nós não vamos fazer a diferença se nós não tivermos uma vida de oração individualmente, na nossa própria casa e em comunidade. Então, essa convocação do Remuel, é isso mesmo, bispo, eu entendi, é uma reunião de mulheres de Deus. E as mulheres de Deus fazem o quê? Oram. Então, se você está desanimadinha para a oração, mas está animadíssima para o desfile, tem alguma coisa errada, tá? Abra sua Bíblia comigo em Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do primeiro verso, amém? Talvez a nossa tradução seja diferente, mas a essência da palavra é a mesma. A partir do verso 1, Esther, capítulo 4, diz assim: Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco. Mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real, e Mardoqueu contou-lhe tudo o que tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela, para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxima do rei no pátio interno sem por ele ser chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou-lhe dizer: Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas a você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam
nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Ester. Muito bem, Ester, essa mulher extraordinária, citada na Bíblia, e sempre que a gente fala de Ester, a gente se lembra de como ela foi exposta a rituais de beleza, de como ela foi escolhida entre tantas jovens virgens. Então, a gente sabe que Ester era uma mulher bela, era uma mulher que se destacava pela sua graça, pela sua gentileza, pela sua generosidade, ou seja, o DNA de uma filha de Deus, não é? Mas, nesse texto, a gente vê que só a aparência não resolve. Nesse texto, a gente vê que só a beleza de Ester não poderia favorecê-la. Mesmo sendo ela a preferida do rei, só ser bela não bastava. É tão interessante essa questão da aparência no mundo que a gente vive hoje. Como nós, mulheres, nos preocupamos com a aparência. E eu não estou falando só de uma roupa bonita, não. De uma roupa nova, porque isso é uma coisa inerente à feminilidade. Mulher é assim porque Deus criou a gente assim, atenta a detalhes. Então, uma vez eu perguntei para o meu marido, você lembra aquele cinto dourado? Ele, não. Meu bem, mas eu já usei esse cinto dourado tantas vezes, eu disse, nunca percebi. Meu bem, como que você nunca percebeu? E o João é um homem detalhista. Ele percebe muitas coisas. Eu falei, Helena, o negócio é o seguinte, o homem vê o conjunto. Se está harmonioso, esse negócio de detalhe, a sandália que combina. Isso é vocês que prestam atenção. Nós não prestamos atenção. Daí vem a máxima que uma mulher se veste para outra mulher. Não é? Porque o homem vê o conjunto. E mulher é cheia de detalhes, ela cuida dos detalhes. E foi Deus que nos deu isso. Por isso que a gente presta atenção no andamento da casa, a gente vê quando aquele negócio não está legal, está precisando de substituir, está precisando de costurar ali. Gente, se o mundo fosse só masculino, ia ser tudo cinza, branco e preto. Mas mulher coloca cor nas coisas, a gente presta atenção a detalhes. Nós somos a alma da festa, né? O mundo seria muito sem graça sem mulher, por isso mesmo que Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Só que aí a gente foca muito nisso. Espera aí, para tudo, pausa. Ei, minha linda, tudo bem, minha querida? Desculpe, gente, pausa para beijar uma amada, uma querida. Muito bem, mas a gente foca tanto na aparência, que a gente começa a transferir isso para tudo na vida. Olha como é que é interessante, Ester. Quando ela ficou sabendo que Mardoqueu estava vestido de saco e cinza, o que ela fez? Mandou roupa. Mandou roupa. Não, meu tio, primo, sei lá, não pode, melhor não. Troca essa roupa, levanta daí, se organiza. Está passando vergonha em mim. Como nós somos ligadas na aparência. E porque nós nos preocupamos demasiadamente com a aparência, gente, a gente perdeu a essência. A gente perdeu os fundamentos. A gente preocupa com decoração e esquece do alicerce. E quando vem a tempestade, não adianta se tem cortina e tapete. O que segura uma casa é o alicerce. E o que está acontecendo nos nossos dias hoje? As famílias estão sendo abaladas, para lá e para cá. Quando vem o terremoto, o desemprego, o divórcio, o adultério, o pecado entra na nossa casa, a droga chega, alcança o nosso filho. Quando vem a dor, a tristeza, a angústia e balança a estrutura, muitas estão desmoronando. Porque a gente cuida da aparência. A gente cuida do Instagram, do Facebook, da foto bonita. A gente malha, tem mulher que passa o dia na academia, mas não abre a Bíblia nenhuma vez e fala que é crente. Acorda, querida. Você não é crente, você é admiradora do Evangelho.
Que quem é crente tem relacionamento com Deus. E não tem relacionamento sem oração. Então, a gente veste de crente. A gente desce o comprimento da saia. A gente gosta de adorno, arruma o cabelo, tinge a raiz. Você não falta o dia que tem que retocar a raiz. Para tudo, cancela tudo, vou lá retocar a raiz, não é assim? Mas não tem tempo para ler a Bíblia. Que incoerência. Que investimento na cortina e no tapete, numa casa com um alicerce todo rachado. E quando eu vejo vocês vindo à igreja para uma reunião de oração, de reflexão, de estudo da palavra, eu fico muito feliz. Recentemente eu assumi um culto na Igreja Baixas da Lagoinha, onde é a minha igreja, e o culto se chama Femininas. E aí me fizeram uma entrevista comigo dizendo, o que as mulheres podem esperar do culto? Palavra de Deus. Oração. Porque a gente precisa sempre de um entretenimento. Gente, eu não tenho nada contra a gente ter bate-papo, a gente ter desfile de moda, não tenho nada contra isso. Só que isso é acessório. Isso não é o principal. Porque a mulher, ela pode estar linda, plastificada, toda trabalhada no botox, no tanquinho, tudo maravilhoso, no salto alto, tudo lindo, maravilhoso. Mas se ela não tiver um relacionamento com Deus, a primeira dor joga ela em cima de uma cama com depressão. No primeiro conflito, o casamento acaba. É tempo da gente cuidar das estruturas e não da aparência. A aparência é consequência, mesmo porque é a Bíblia que diz, o coração alegre aformoseia o rosto. Tem gente que está querendo resolver no bisturi o que está errado na alma. Sabe quando que vai resolver? Nunca. Porque dor na alma é Deus que cura, não é bisturi. Ah, vamos retomar nossa autoestima. Quando você conheceu o amor de Deus, você entendeu quanto você é amada, preciosa, valorosa, revista de moda nenhuma te põe para baixo. A gente precisa de trabalhar a autoestima quando a gente não entendeu o amor de Deus. Quando a gente entende, eu era assim, por isso que eu estou falando. Não estou falando de uma causa externa, estou falando de mim. Tudo em mim eu achava ruim. Por isso que eu era invejosa de carteirinha. Porque tudo do outro era melhor. Porque eu era feia, eu era branca demais, eu era esquisita, meu cabelo era esquisito, meus irmãos tinham olhos claros, eu não tinha. Oh vida, oh céus, oh azar. Aí Jesus me encontrou e derramou amor sobre mim. E eu entendi que isso aqui tudo é casca. Vai ficar aí. Eu vou receber um corpo glorificado. E é esse que está valendo. Esse é que está valendo. Isso aqui é só rascunho. Fiz as pazes comigo. Sei conviver com os meus defeitos, com os meus problemas. Sabe? Eu não tenho a altura que eu queria, eu não tenho a cor que eu queria. Mas glória a Deus, ó, eu sou pequenininha, eu cabo em qualquer lugar. Outro dia meu marido falou, posso chegar para trás? Pode chegar para trás, meu bem. Não vai me apertar, eu sou pequena, minhas pernas são curtas, glória a Deus. Qualquer lugar, eu sou portátil. Ah, mas a minha barriga tem que usar cinta. Tem que usar cinta. Mas ela distendeu por 4 bons motivos. A minha cor, os meus olhos, Deus planejou. Eu sou assim com um propósito. E eu tinha que ter essa aparência para eu encontrar o homem da minha vida. Eu sou preciosa, você é preciosa. Deus te desenhou. Ah, mas eu sou assim, eu sou assim. Para de aceitar as sugestões do mundo. A gente deixa o mundo discipular a gente.
A gente para nas revistas de moda, nos blogs de moda, mas não lê a Bíblia. Mais uma vez, investindo na aparência, ao invés de investir na essência. Aí a gente olha para essa questão de Esther, e ela vem, leva roupa para Amã, vou fazer uma recalchutagem, para Amã não, para Mardoqueu, leva uma roupinha para Mardoqueu, levanta meu tio, imagina, você está passando vergonha em mim, com essa aparência. E aí ele expõe para ela que a coisa é muito mais grave. Eles estão fadados à extinção, ao extermínio. E quando ela percebe a seriedade, ela fala, mas como que eu vou entrar na presença do rei? Ele não me chamou. E todo mundo sabe a lei, se eu entro sem ser chamada, eu posso ser morta. A não ser que ele estenda o cetro. Ok. Se você quer livrar a sua própria pele, fique à vontade. Mas quem sabe foi para um momento como esse. Olha, Amã teve um bom conselho. Amã não, gente, eu estou contando. Mardoqueu teve um bom conselho. Mardoqueu falou o que tinha que falar. Ok, você faz a sua escolha. Mas quem sabe para um momento como esse que você virou rainha? De quem você está se cercando? Que tipo de conselho você está ouvindo? Porque o que não falta é conselho das trevas. Aquela amiga que fala assim, seu marido enche muita paciência, querida. A fila anda, manda esse cara passear. Você não precisa de passar por esse tipo de abuso. Divorcia. Vamos remoer coisa nenhuma, menino. Vamos para uma festa, vamos para um churrascão. Você está cansada, trabalhei o dia inteiro. Vamos para casa, que tal? Você me dá uma carona? Vai para a igreja? Não, me dá uma carona, me leva em casa, vamos para casa. Sempre tem alguém para dar um conselho que te separa de Deus. Sempre. Procure pessoas que amam a Deus mais do que você. Receita para a vida. Anda com gente que tem sede de Deus. Anda com gente que quer mais de Deus, que quer ver a face de Deus, que não está satisfeito com a vidinha religiosa medíocre e repetitiva. Busca gente que te leva para perto de Deus. Você é livre para fazer escolhas, querida. E as suas escolhas vão determinar o seu futuro. Aí você tem você se cerca de gente com ideia errada, com atitude errada, com conselho errado, e quer ter uma vida abençoada? Lamento, meu bem, não vai dar. Nós temos que conviver com todo tipo de pessoas. E nós temos que amar todo tipo de pessoa. Aquela pessoa mais diferente, mais difícil, aquela pessoa que confronta, que debocha da sua fé, ela tem que ser coberta pelo seu amor. Você tem que dedicar para ela a sua melhor parte. O seu melhor sorriso, o seu abraço mais caloroso, a sua oração comprometida. Mas elas não têm que fazer parte da sua intimidade. A intimidade é para poucos. E é para gente que faz diferença na sua vida. É gente que tem coragem de dizer a verdade. É gente que fala com você assim, tem couve no seu dente, você está com mau hálito. Amiga, você está com mau hálito. Esse corte de cabelo não te favoreceu. É gente que fala a verdade, mas fala a verdade com amor. Porque tem gente que fala assim, ai querida, você cortou o cabelo, ficou podre. Sai fora dessa pessoa. Quem fala a verdade com você vai falar com amor. Tem gente que em nome da sinceridade é grosseiro, sem compaixão. Não, porque eu sou muito honesto. Não, você não é honesta não, querida, você é sem educação. Você pode comunicar a coisa mais difícil que você tem que comunicar para uma pessoa. Mas pega essa coisa bem difícil e enche de amor. Enche de amor. E comunica. E fala. Não expõe a pessoa. Não humilha na frente dos outros. Você chama ela à parte. Você fala, eu estou te falando porque eu gostaria que você falasse. Eu estou te dando a mesma liberdade de falar comigo se acontecer a mesma coisa comigo. Prova a sua amizade de fato. Prova a sua fidelidade de fato. As pessoas que mais me melhoraram na vida foi gente que me diz as verdades mais difíceis de ouvir. Mas me falaram com amor. Não me expuseram
me protegeram, me aconselharam, cuidaram de mim, choraram junto e também vieram para rir junto, para celebrar junto a vitória. Porque arrumar a gente para chorar com a gente arruma. Mas arrumar a gente para rir e celebrar as nossas vitórias, aí fica mais difícil. Mas esses aí que são seus amigos de verdade. E são pouquíssimos. Às vezes você vai encontrar que cabe nos dedos de uma mão. Amigos de verdade são poucos. Mas a gente tem que buscar de Deus. Senhor, manda para mim amigos de verdade. Escolhe gente. Esther tinha Mardoqueu, uma pessoa que a aconselhou, uma pessoa que cuidou dela, uma pessoa que foi não apenas um parente, mas foi um amigo. E que alertou, ok, eu entendo o seu medo, eu entendo você está vacilando, mas deixa eu te falar, se você não tomar uma providência, Deus vai arrumar outra maneira de salvar a gente. Mas não pense você que você vai se livrar. Se você for negligente, se você for medrosa, se você for covarde, não pense você. É difícil, né, gente? E como que ela responde? Ok, então eu vou orar. Levanta o povo para orar por mim, mas eu também vou orar. Gente, é muito importante a gente ter companheiro de oração. É muito importante. Mas tem batalhas que são suas. A gente está vivendo num tempo de tanto self-service espiritual, tem até agora o drive-thru da oração. Eu não quero orar não, vem cá que eu te dou um dinheirinho, você ora por mim, põe a mão na minha cabeça. Ora por mim, aleluia, vamos embora. Tem. Tem batalhas que são nossas. Nossas trincheiras. Nosso território. E a gente que tem que se levantar para defender. Não é o pastor, não é o bispo, não é o apóstolo. É você. Você pode se reunir na igreja e ser abastecido, tem gente orando por você, glória a Deus, isso é maravilhoso. É para isso que a igreja existe. Mas não dependa de ninguém para ter um relacionamento com Deus. O único mediador entre você e Deus é Jesus Cristo. Não faça do bispo, do apóstolo, do pastor seu mediador. Porque Deus mesmo vai te encarregar de te frustrar. Ele não dá a glória dele a outro. Ah, fulano caiu. Caiu também. Nunca teve encontro com Deus. Deus não decepciona, Deus não erra, Deus não falha, Deus não cai. Se você cair porque eu caí, boba de você. Boba de você. Eu vou prestar conta se eu cair. Maldito o homem que confia no homem. É isso que a Bíblia diz. Não sou eu que falo, é a Bíblia que diz. Confie no Senhor. Coloque nele a sua expectativa. Se você tem parceiras de oração, mulheres de oração, gente que ora junto com você, bênção demais, glória a Deus, sabe? O pessoal sustentando os seus braços, mas você também na sua posição. Mas hoje a gente quer ficar deitado eternamente em berço esplêndido e querer que outra pessoa faça o serviço para a gente. Ah, eu vou colocar lá o nome do meu filho, está na droga, está na prostituição, vou colocar o nome dele na salva de oração, a igreja inteira vai orar e Deus vai abençoar. A igreja inteira vai orar. E você? Peleja a sua guerra. Levante-se como a defensora da sua casa, do seu filho. Foi na sua mão que Deus colocou essa causa. Para de passar para terceiros aquilo que Deus confiou a você. Tome o seu lugar na sua trincheira e fale assim, ok, Satanás, para você passar aqui, você primeiro vai ter que passar por Deus. E por mim. Porque eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Você não vai ganhar a batalha na minha casa. Você não vai ganhar, Satanás. Gente, a oração e o jejum é uma prática na vida cristã, não é sugestão. Não é uma sugestão. Todas nós enfrentamos batalhas, todas nós. Todas nós, não se iluda com a hierarquia, com o posto, com a beleza, não se iluda.
Todas nós temos áreas de vulnerabilidade, todas nós temos batalhas, todas nós temos angústias, todas nós temos tristezas, todas nós temos o dia mau, todas nós. Não existe ninguém nesse salão que não tenha o seu dia de dúvida, o seu dia de vacilo, o seu dia de dor, o seu dia de luto, não tem. E se ele não chegou na sua vida, ele vai chegar. E eu não estou te amaldiçoando, isso faz parte da jornada humana. No mundo tereis aflições, é uma afirmação, não é uma, de vez em quando. É uma promessa. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E vocês então, através do meu sacrifício, são capacitados a vencer. Mas você não vence se você não luta. Se você não luta, você não vence. Para Davi derrubar Golias, ele teve que entrar na batalha. Mas foi Deus que ganhou aquela guerra, gente. Humanamente era impossível Davi ganhar aquela guerra. Humanamente as cartas estavam marcadas. Mas Deus mudou o jogo. Por isso que ele falou, você vem contra mim com lança, com espada, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E uma pedra, e a funda de um pastor colocou o gigante no chão. Mas ele teve que ter a disposição, ele teve que ter a coragem. Quando a gente vai vendo o episódio, ele teve que vencer primeiro os inimigos dentro da própria casa dele. Quando Eliabe veio tirando satisfação, o que você está fazendo aqui? O que você veio fazer aqui? Você é pretensioso, você deixou aquelas ovelhas no deserto. Ele teve que vencer o próprio irmão mais velho. Ele teve que vencer a incredulidade do rei. Saul falou, não, você não pode lutar contra esse gigante, não vai dar, ele é experimentado na guerra, você é um menino. E quando ele convenceu Saul pela experiência que ele tinha com Deus, por causa do leão e do urso, Saul ainda quis dar uma ajudinha, colocou uma armadura em Davi. E Davi falou, não, eu não posso, eu não consigo andar com isso. Não é a sua armadura, Saul. É quem Deus vai fazer. O que Deus vai fazer. Eu estou confiada em Deus, não é na sua armadura. E ele se posicionou. E nós temos que nos posicionar. Nas nossas trincheiras. Para de transferir responsabilidade. Para de falar, ai, eu estou passando problema, ninguém vem me visitar. Chama Jesus para te visitar. Ele não falta uma. Ele não falta uma visita. É só você chamar que ele vem. Prepara um trono de adoração na sua casa. Chama por ele. Prepara uma atmosfera da sua casa. Prepara um trono de adoração na sua casa para Jesus se assentar nele e governar sobre a sua vida, sobre a sua família. Ah, mas meu marido não é crente, mas você é, e com Deus você é a maioria. Se o seu marido ainda não está em condições de assumir a posição dele de sacerdote, para isso Deus colocou você na vida dele, auxiliadora idônea. Sabe o que é essa palavra auxiliadora na Bíblia? No original, a palavra é Ezer. Essa mesma palavra Ezer é usada para definir a mulher 2 vezes. E Deus 16 vezes. A mesma palavra que define a mulher, define o próprio Deus. Por isso que você lê lá no Salmo 46:1, o Senhor é a nossa fortaleza, o meu auxílio, socorro bem presente na hora da angústia. Esse auxílio aí é igual a auxiliadora lá de Gênesis 2. Deus não fez a mulher inferior, subalterna. Ele fez a mulher para ser a solução de problemas. Ele fez a mulher para ser socorro. Ele fez a mulher para ser conselheira, para resolver aquilo que o homem não conseguiria sozinho resolver. Isso não torna a mulher superior ao homem. Deus não criou nenhum superior ao outro. Criou os dois para
para caminharem lado a lado como um time, não como rivais. Isso veio com a deformação do pecado. Mas Deus criou tudo perfeito e criou a mulher para ter unidade plena, como existe na própria Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Você olha para a Trindade, eles não concorrem. São pessoas distintas, mas que funcionam como um só. É essa unidade que Deus sonhou para nós, homens e mulheres. Então, se o seu marido ainda não tem condição de assumir a posição dele, você tem condição de ser aquela que intercede, aquela que aconselha, aquela que toma a defesa da sua casa. Você é a guardiã da sua casa. Se o marido é o sacerdote, você é a guardiã. Esse é o papel da mulher. Deus criou a mulher e o homem para eles trabalharem juntos, em equipe. Ore pelo seu marido, ore pelos seus filhos, gere a mudança que você quer ver na sua casa, ore pelos seus pais, ore pelos seus irmãos. Se você mora com uma amiga, é a sua casa. Então essa amiga vai ser uma bênção na sua vida, e você vai ser uma bênção na vida dela. Eu não sei que situação, aqui nós temos gente, mulher casada, mulher viúva, mulher solteira. Você mora em algum lugar. Que você seja aquela que guarda a sua casa para ser um lugar de paz, de alegria, de prosperidade. Ah, mas é a casa dos meus pais, eu moro com os meus pais. Seja uma bênção como filha. Honre o teu pai e a tua mãe. Ah, mas só eu que sou lá em casa, sou crente. Volto a dizer, com Deus a gente é maioria. Se posicione. Comece a gerar a salvação do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos. Se você é crente na sua casa, tem um propósito. É por você que entra a salvação na sua casa. Se posicione. Gere. Mas às vezes a gente se converte e fica. Ai, não gosto dessa casa, não gosto do meu. Queria tanto que meu pai e minha mãe fossem crentes, meus irmãos fossem crentes, fico escutando essas músicas do mundo. Em vez de ficar criticando, ama. Seja uma filha melhor. Deixa suas coisas organizadas, ajuda sua mãe, agradece seu pai, honra. Revele amor para os seus irmãos, seja uma bênção. Ah, eu vou ser uma bênção quando eu me casar, tiver meus filhos. Se você não é uma bênção para o seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos, você não é bênção para ninguém, querida. Resolve os problemas na família de origem para você começar uma família nova, curada. Não pense você, tem gente que está hoje desembananando na vida com o marido e com os filhos, o que plantou lá na vida de solteira, desonrou o pai, desobedeceu o pai, mentiu para o pai, agora está tendo problema com o marido? Plantou, colhe, amor. A plantação é opcional, a colheita é obrigatória. Presta atenção no que você está semeando. A prática do jejum e da oração é parte fundamental do nosso relacionamento com Deus. Jesus orou e jejuou. O que você acha que você não precisa? Para inaugurar o seu ministério, Jesus fez um jejum de 40 dias. E a gente é tão escravo da comida que a gente fica 24 horas jejuando, a gente fica... Eu tenho uma experiência muito forte com o jejum. Porque enquanto eu jejuo, eu passo as mesmas lutas. Mas o meu comportamento frente às lutas é completamente diferente. Como eu fico forte espiritualmente quando eu jejuo. É um paradoxo. Eu mato a carne de fome e o meu espírito se fortalece. É impressionante. E a comida é um negócio tão importante para o crente, né? Crente não bebe, não fuma, mas come pra caramba. Tem essa máxima aqui também, lá em Belo Horizonte tem essa máxima. Inclusive tem um buffet lá que se recusou a fazer festa, porque ficou sabendo que era para crente. Não, gente, não ri não, isso é para chorar. Isso é um escândalo, isso é uma vergonha. Não come, não bebe, mas dá mais prejuízo. Não bebe, não fuma, mas dá mais prejuízo de quem bebe. Bebida é cara.
para um buffet se recusar a fazer uma festa, porque o povo come muito, é porque o povo come muito. Glutonaria. Sabe essa palavra glutonaria? O pessoal riscou da Bíblia. Eles exibem nos acampamentos. Eu vejo aquelas montanhas assim, ó. E eles vêm, o que é isso, fulano? Eu vou ali no monte orar. E todo mundo, pecado, glutonaria é pecado. Quando você come mais do que você precisa, você está pecando. E a gente hoje quer satisfazer o que está errado nas nossas emoções, descontar na comida. É ou não é? É só olhar para nós. TPM, o que você quer? Não é? Precisa de um açúcar para acalmar. Faz um jejum para você ver como é que você melhora. Você fica melhor que chocolate. Estou falando que a gente não tem que ter prazer na comida, não, gente. É uma delícia. Deus colocou as papilas gustativas na nossa língua para a gente sentir prazer com a comida. Mas nenhum prazer pode te dominar. Nenhum prazer pode te governar. Nenhum prazer. Porque isso é idolatria. Isso é idolatria. Quando você não consegue se conter diante de um prato de pudim, isso é idolatria. A gente fala dos católicos. Ah, mas os católicos adoram Maria. E você adora comida. Pelo menos Maria tem um motivo nobre. Você adora comida, você adora seu carro. Você adora sua necessaire de maquiagem da Mary Kay. Que a idolatria caia no nosso meio, em nome de Jesus. Você adora o seu celular, você deu até nome para ele. Tem gente que tem uma relação afetiva com o celular mais que com o pai e com a mãe. Compra capinha nova como quem compra roupinha. Dá nome para o celular, é uma máquina. Dá nome. Ou então trata melhor o cachorrinho da família, né? Ah, com o cachorrinho assim. Ei, vem na mamãe. Aí a mãe fala assim, ô fulana, você chegou? Me ajuda aqui com a louça. Ah, mãe, tô cansada. Entendeu? Tá tudo de cabeça para baixo. O jejum é uma disciplina. O jejum e oração são disciplinas espirituais. Disciplinas espirituais. Às vezes você não quer orar, ora assim mesmo. Você não quer jejuar, jejua assim mesmo. Ai, fulana, passa a unção para mim. Passo não. Vai conquistar a sua mesa, foi posta para todos os filhos. Chega junto. Chega mais na mesa do pai. Senta com ele, se banqueteia com ele. Mas não, a gente prefere ficar no Facebook. Depois a gente quer que alguém passe a unção para a gente. Ah, toma vergonha na cara, gente. Aquilo que você quer ver diferente na sua vida, você que tem que ir à luta. Vamos parar de preguiça espiritual? Disciplina. Quem aqui faz academia? Levanta a mão aí, sem culpa. Faz academia. Quais os benefícios da academia? Me conta. Os benefícios? A carne não fica mole. A carne não fica mole. Agora, você ama ir para a academia? Você já é dessas que ama ir? Não, estou aqui hoje, não estou na academia. Ah, matou a academia, muito bem. Você escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Mas o fato é, se você quer que sua carne não fique mole, você tem que exercitar os seus músculos. Gente, depois muita gente diz que vira um prazer. Mas não começa com prazer, não. Você fica cheia de dor, dá lombeira, e aquele dia que você tem que caminhar e está chovendo, você fala, não. Não é? Agora, se você investe disciplina nisso, você vai colher os frutos. Aí você vê a sua amiga toda durinha,
toda disposta, ela sobe um lance de escada correndo, chega em cima, tá, você vem atrás. Não é assim? Você vem atrás com meio metro de língua. Sua amiga só vai secando, a cinturinha afinando, vai ficando toda bonitinha. Aí você fala assim, você é magra de ruim. Ó, dor de cotovelo. Não, ela está colhendo os frutos da disciplina dela. Espiritualmente não é diferente. Se você quer ter resistência diante das lutas, se você quer ter discernimento, sabedoria do alto para conduzir as suas questões, se você quer ter autoridade diante de principados e potestades, de demônios, você tem que desenvolver as suas disciplinas espirituais. Jejum e oração não é opcional, é obrigatório, senão o seu espírito vai ficar flácido. Além de ser uma disciplina espiritual, o jejum e a oração declaram a nossa humilhação e dependência diante de Deus. Quem não ora é orgulhoso. Quem não ora está dizendo, não, eu me resolvo. Se a coisa apertar, eu apelo para Deus. E a Bíblia diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me... Gente, essas três estão juntas. Não tem jeito de você buscar a Deus sem oração. Não tem jeito de você buscar a Deus sem se humilhar. Porque para você orar, você tem que se humilhar e reconhecer, eu preciso de orar. Eu amei a sua frase, bispo. Uma mulher de salto alto é poderosa. Não foi a sua, não, foi da pastora. Uma mulher de salto alto é poderosa, de joelhos é invencível. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Você já pensou se todo Remuel tivesse casa cheia e um tempo de intercessão fervorosa pelo Brasil, e não só oração, humilhação, mas também conversão dos seus maus caminhos? Porque se você tem uma vida de intimidade com Deus, se você ora, se você jejua, se você lê a Bíblia, é nessa oportunidade que o Senhor vai jogando lanterna nas suas trevas. Sabe aquelas coisas que a gente não consegue enxergar em nós mesmos, que a gente acha que a gente é muito boa? É só a gente começar a orar, a jejuar, que as coisas vêm à tona. E vem à tona não para Deus apontar o dedo nos condenando, vem à tona para que a gente se arrependa. Vem à tona para que a gente mude de atitude, mude de direção e comece a colher as bênçãos de uma nova mentalidade, de uma nova atitude. Tem gente que quer ter bênção, mas não quer mudar de direção. Como é que é a sua vida de oração, mulher? Você é aquela que ora assim de manhã, Senhor, obrigado por esse dia. Toma, Senhor, a direção desse dia nas suas mãos, em nome de Jesus, amém. Aí chega na hora do almoço, Senhor, obrigado por esse alimento. Conversa, eu falo, mas eu também escuto. Eu paro. Deus não é o gênio da lâmpada, que você chega e faça os pedidos. Deus é soberano, todo-poderoso. Você diz para Ele, você rasga o seu coração diante dEle, você conta as suas angústias, você conta as suas mazelas, você confessa os seus pecados, e depois você se aquieta e escuta. Mas eu não escuto nada, Helena, é porque seus ouvidos estão muito entulhados. Seus ouvidos espirituais estão entulhados. A prática do jejum e da oração desentulha a alma da gente. E a gente começa a perceber Deus nos detalhes da vida. Deus usa a boca do outro. Sempre usou, mas você não prestou atenção. Deus usa um trecho da Bíblia. Você lê a Bíblia todo dia, mas fazer isso só religiosamente? Um dia você para ler a carta de amor de Deus e... Uau!
Esse texto estava aqui o tempo inteiro, eu li 500 vezes e não entendi, mas um dia veio a revelação do Espírito Santo. Mas para vir a revelação você tem que parar, você tem que ler a Bíblia, você tem que orar, você tem que jejuar, isso é parte do relacionamento. Ninguém é casado sem transar. Se você é casado e não tem uma vida sexual, tem alguma coisa errada com esse casamento. Ele está doente, ele precisa de ajuda. Eu estou falando dos jovens casados. Eu não estou falando para quem já atravessou a jornada toda do casamento e hoje desfruta a amizade da velhice. Não, porque tem gente, que é fato. O apetite diminui, as doenças estabelecidas. Eu conheço, por exemplo, homens que ficam impotentes por causa do diabetes. E aí, acabou o casamento? Não. Acabou o amor? Não. Vamos até o fim, vamos juntos. Construímos uma jornada para isso. Não vivemos só de sexo. Nenhum casamento vive só de sexo. Casamento é muito mais do que isso. Mas, se no casamento de dois jovens, com 2, 3 anos de casado, quando está se construindo uma família, não tem sexo, tem alguma coisa muito errada. Uma vida com Deus sem intimidade com Deus não é vida com Deus, gente. É só religião, é só aparência. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Intimidade. Intimidade com Deus. Sem oração, não tem intimidade. E a intimidade máxima, por isso que Jesus, eu usei o exemplo do casamento, porque Jesus faz essa comparação às bodas. A noiva está se adornando, se embelezando, pura, casta, guardada. Para quê? Para se encontrar com o noivo e ter intimidade com ele. O próprio Jesus ilustra isso, a própria Bíblia ilustra a sublimidade do envolvimento sexual. Deus fez o sexo, gente, para ser algo muito bonito, muito lindo, muito sublime. Por isso, inclusive, que através do sexo, vidas são geradas. É maravilhoso. Só que hoje está tudo empocalhado, distorcido, contaminado. E é isso que nós estamos vivendo também no nosso relacionamento com Deus hoje. Deus fez a oração, o jejum, a leitura da palavra para ser um momento de encontro, para ser um momento sublime, para ser um momento gostoso, para você ir avançando na sua intimidade com Deus e conhecendo mais a face de Deus, quem Ele é, como Ele age, ouvir a voz dEle no meio de tantas outras vozes, mas nós estamos contaminados, prostituídos com os ídolos, prostituídos com as coisas desse mundo. Tudo toma o primeiro lugar na vida. Qualquer coisinha toma o primeiro lugar na vida. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós queremos intimidade contigo. O jejum e a oração ampliam a nossa percepção espiritual e a nossa autoridade pela submissão a Cristo. Quando temos a prática da oração e do jejum, as nossas antenas espirituais se erguem. A gente percebe as coisas, a gente percebe as articulações do inferno. A gente percebe de tal forma, gente, que às vezes você tem uma vida de prática do jejum da oração, você está no ponto do ônibus, você está ali esperando o ônibus, vivendo uma vida comum, a vida que todo mundo vive, está ali na ponta do ônibus, aí manifesta um endemoniado do seu lado, que você está cheia da presença de Deus. E aí você está pronto para expulsar aquele demônio, chamar aquela pessoa para vir para a igreja, apresentar o evangelho libertador de Jesus Cristo. Você não abriu a sua boca, mas os demônios enxergam Jesus em você. Vocês estão entendendo, gente? Nós estamos falando de alicerce, de estrutura.
Não estou falando de aparência. E a gente investe pesado na aparência. E as estruturas estão em frangalhos. Esther foi para a estrutura. E ela começou a jejuar com suas servas. E o povo judeu começou a jejuar junto com Esther. Houve unidade. E enquanto Esther orava e jejuava, ela foi lá de peito aberto. Deus deu estratégia. Você só recebe as estratégias de Deus quando você para na presença de Deus. Mas a gente se acostumou a lutar as nossas guerras na força do nosso próprio braço. E a gente vai com a nossa opinião, com o nosso achismo, com isso, com aquilo. Não, vou fazer desse jeito, não vou fazer daquele jeito. Não, ela me fez desse jeito, eu vou devolver na mesma moeda. E a gente vai do nosso jeito, na nossa cartilha. E a gente só quebra a cara. Quem quebra princípios, quebra a cara. E princípio da vida cristã é jejum e oração. Princípio da vida cristã é intimidade com Deus. É na intimidade com Deus que nós somos curados. É na intimidade com Deus que nós somos libertos. É na intimidade com Deus que nós nos tornamos catalisadores do amor de Deus. Por isso que eu nunca conheci uma igreja tão sem clemência, tão sem compaixão como nos nossos dias. Nós temos os punhos erguidos para nos defender e para acusar. Alguém erra na internet, crucificado em praça pública. A menina lá na parada gay, ontem eu citei isso no culto femininas. As mulheres, a mulher se autocrucificou na cruz. A maior oportunidade da igreja é responder com amor, com misericórdia, com o mesmo amor e misericórdia que fomos alcançados. Não. Vai para o inferno, vai queimar no inferno, você vai ver sua vadia. Crente falando isso. Crente? Crente até o diabo é. Numa hora de crise é que a gente vê quem é crente e quem não é. Quem derrama da sua própria carne é joio. Se nós não nos enchermos de Deus, gente, nós vamos derramar a gente. E nós não temos nada de bom em nós mesmos. O Senhor precisa ser o nosso redentor, o nosso resgatador. E enquanto nós temos intimidade com Ele, e enquanto Ele nos cura, isso passa para o outro. Isso transborda. Feche os seus olhos. Que tipo de fé você está vivendo? Que tipo de evangelho você está vivendo? Deus deu as estratégias para Esther. E a vitória veio não apenas para Esther, mas para todo o povo judeu. Por uma mulher, a bênção alcançou toda uma nação. E é por isso que o livro de Esther está registrado na palavra de Deus. Se posicione. Minha linda, as trincheiras são suas. Tem causas que são compartilhadas, causas comuns. Por exemplo, orar pela igreja é uma causa comum. Orar pelo Brasil é uma causa comum. Orar pela paz em Jerusalém é uma causa comum. Mas você tem as suas causas particulares. E você sabe quais são. E às vezes você está tão desanimada e você pensa, mas eu estou desanimada, Helena. Eu não consigo orar. E a gente volta para o exercício físico, como um exemplo. Quando você vai ao primeiro dia na academia, você vai desanimado. Você fica
toda dolorida. Você quer sair dali logo. Mas se você persistir, se você for no primeiro dia, e no segundo dia, e no terceiro dia, as coisas vão mudando. A sua disposição muda. E você percebe que quando você se exercita, você fica mais disposta, você fica mais feliz, porque libera endorfina. Você começa a colher os frutos do seu esforço, da sua disciplina. Aí você sobe escada e não cansa mais. Você sente o seu corpo ficando diferente, de um jeito bacana. Aquela roupa que não estava caindo tão bem, fica tão bonita agora. Não, você não está atrás de nenhum padrão de beleza. Você está simplesmente cuidando da sua saúde. O seu colesterol abaixa, o triglicérides abaixa. O coração começa a funcionar melhor. A vida fica mais colorida. Você fica mais feliz, mais amistosa com as pessoas. E você pensa, uau, quando é que isso começou a mudar? Quando eu comecei a me exercitar. A caminhar, a correr, a ir na academia. Espiritualmente, gente, é a mesma coisa. Você não quer orar? Ore assim mesmo. E ore de manhã, e ore no meio-dia, e ore de noite. Ora, ora, ora. Nem que você vá para frente de Deus e fale assim, Senhor, eu não estou conseguindo orar, mas Pai, eu quero te adorar então, eu vou te adorar. Eu vou te adorar, não sei como orar, mas então eu vou te adorar. Bendito seja o Senhor, porque eu estou viva, porque eu sei falar. Bendito seja o Senhor, porque eu sei que o Senhor governa sobre todas as coisas. Bendito seja o Senhor, porque todos os meus dias estão nas tuas mãos. Bendito seja o Senhor, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você coloca a Bíblia diante de você. Se você não sabe orar, pega o Salmo e coloca na primeira pessoa. Eu que habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente eu descanso. Coloca o seu nome no meio do salmo. Se você não sabe orar sozinha, ora a palavra. Mas se posicione em nome de Jesus. Sai desse lugar de apatia, de mentira do inferno. Você está vivendo uma vida de derrota, cheia de armas nas mãos. Deus colocou, Deus disponibilizou suas armas espirituais, mas você não toma posse delas, porque você quer viver deitado eternamente em berço esplêndido, que alguém ore por você, que alguém tire uma foto com você, que alguém ponha a mão na sua cabeça. Nós temos que acabar com essa fé superficial, gente. E Deus está contando com você, mulher, porque você tem em si todas as ferramentas. Mulher é aquela que tem muitas palavras. E são palavras que são para orar, para edificar, para aconselhar. Não são palavras para ficar sendo usadas de maneira frívola, torpe, conversações contaminadas. Gaste as suas palavras com intercessão. Gaste as suas palavras com bons conselhos. Gaste as suas palavras com edificação. Gaste as suas palavras para proclamar a verdade de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida. Deus te deu o dom do ensino. Você percebe detalhes. Você envolve, você abraça, você consola. Mulher tem um abraço certo para consolar, gente. Use as suas armas, ao invés de se tornar uma arma nas mãos do inimigo. Porque se você não se enche de Deus, você vai ficar cheia de você mesma. E o diabo não vai desperdiçar um momento de estresse, um dia difícil, para você abrir a sua boca e marcar a vida de um filho. Abrir a sua boca e contaminar o seu casamento. Abrir a sua boca e matar espiritualmente uma amiga. Se nós não somos instrumentos de Deus, nos tornaremos inevitavelmente instrumentos do diabo. Porque como ele não tem instrumentos, ele usa de oportunismo e mentira para conseguir o que ele quer. Que você não seja uma ferramenta nas mãos do diabo.
Mas que você se levante como Esther nessa geração. Que você seja Esther do seu lar. Que você seja Esther da sua família. Que você seja Esther da sua igreja, da comunidade onde você congrega. Fique de pé no seu lugar e nós vamos orar. Dá a mão para a mulher que está do seu lado. Eu gostaria que ninguém saísse. O culto não acabou. Nós vamos orar umas pelas outras. Você vai dar a mão para a mulher que está à sua direita, à sua esquerda. E você vai orar agora primeiro por ela. Primeiro para as mulheres que estão ao seu lado. Se você conhece, ótimo, você já sabe o nome dela. Se você não conhece, pergunta: qual é o seu nome? E deixa o Espírito Santo te guiar nessa intercessão. Começa a orar pela sua companheira. Começa a orar pela sua vizinha. Comece a orar agora, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus eu quero abençoar, Senhor, a irmã que está da minha direita. Pai, o Senhor conhece as suas lutas, o Senhor conhece as suas dificuldades, o Senhor conhece os seus desafios. E nós clamamos, Senhor, vem com providência nessa hora. Entra na casa dela, Deus. Levanta ela com autoridade, com poder, com graça. Levanta ela como uma intercessora na nossa nação. Levanta ela como uma intercessora na cidade de Salvador. Levanta ela como uma intercessora no seu bairro. Pai, que ela seja uma tocha acesa. Que ela seja, Senhor, um candelabro aceso, Senhor, em nome de Jesus, para conduzir muitos à luz de Cristo. Que ela seja sal, que ela seja luz, que ela faça diferença. Pai, toma a irmã que está à minha esquerda. Deus, em nome de Jesus, eu coloco a vida dela, a saúde dela, a família dela diante do Senhor. Fortalece, Deus, os passos dela, firma os seus joelhos, ó Deus, em nome de Jesus, cinge com a verdade. Pai, usa para a honra e para a glória do teu nome. Levanta essa mulher com autoridade, com poder, com graça. Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, toma minha irmã da direita, toma minha irmã da esquerda. Entra com salvação na sua casa, entra com provisão na sua casa. Ó Deus, onde há um desempregado, que o Senhor restitua o emprego. Pai, onde há doença, que entre a tua cura. Ó Deus, que entre o teu ensino, que entre a tua sabedoria. Conduz essa mulher, levanta como uma guerreira do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Bendizemos ao Senhor. Agora nós vamos orar pela nossa nação. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Vamos levantar um clamor pelo Brasil, gente. Vamos orar, ó Deus, em nome de Jesus, como tua igreja em unidade aqui agora. Senhor, nós oramos pelo Brasil. Deus, toma a nossa nação nas tuas mãos. Pai, muda a sorte do Brasil, Senhor. Cura, Deus, a enfermidade, Senhor, da corrupção, do abuso, da injustiça. Deus, toma o governo do Brasil nas tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, levanta a tua igreja com autoridade. Não uma igreja contaminada, mas uma igreja santa. Deus, constitui e levanta no meio do teu povo homens e mulheres comprometidos com a tua verdade, para legislarem, para administrarem, para governarem a nossa nação. Deus, aqueles que estão lá, mas não te conhecem, nós profetizamos salvação. Entra com salvação na vida dos nossos governantes. Nós abençoamos, nós profetizamos vida, redenção, mudança na nossa nação. Que venha o teu reino, que venha a tua justiça. Em nome de Jesus, Senhor, que as desigualdades sociais diminuam, que haja justiça, Senhor, na nossa nação, justiça social. Em nome de Jesus, Senhor, acaba com a impunidade, Deus. Em nome de Jesus, novas leis, nova mentalidade em cada cidadão, a começar em mim, Senhor, que haja mudança no Brasil, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia! Ei!